Aliviando a bagagem. Essa nova série de mensagens que Deus trouxe ao nosso coração para esse tempo. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Você já parou para pensar quantas coisas você pode estar carregando na sua vida que tem só trazido atrapalho? O autor de Hebreus, nesse texto, nos chama a atenção para o que eu chamo de excessos. Excessos nada mais é do que aquilo que nós decidimos carregar sem necessidade, sem precisarmos, sem qualquer tipo de utilidade. O autor de Hebreus diz que existem coisas que nós precisamos intencionalmente nos livrar. E coisas que nos atrapalham. Coisas que nós não precisamos carregar. Coisas que não são úteis para nós. Coisas que não têm necessidade. Que é apenas um peso extra na sua vida. O que isso provoca? Isso provoca sobrecarga. Carregar aquilo que você não precisa provoca cansaço. Carregar aquilo que você não precisa provoca fadiga. Provoca impedimentos. Provoca limitação na sua vida. Limitação na sua vida. O excesso atrapalha. Repita comigo: o excesso atrapalha. Essa série de mensagens é sobre isso. Essa série de mensagens é sobre coisas que eu e você não precisamos carregar na nossa vida. Que elas não são úteis ou a sua utilidade é muito pouco. Você não precisa carregar isso. Eu me lembro o dia que o Espírito Santo, quando eu estava fazendo minha leitura bíblica, trouxe esse texto de Hebreus ao meu coração e disse: ensine isso à igreja. E ele me disse: isso. Eles não precisam carregar. Não há necessidade de carregar. O excesso não é para ser carregado. O excesso é dispensável. O que você tem carregado em sua vida que está pesando? Ou o que tem deixado você sobrecarregado, cansado, exaustos? Você sabia que talvez toda a fadiga que você tem sentido na sua vida nada mais é do peso extras que você tem carregado? Peso que Jesus não tem para você. Peso que Jesus já morreu por você, inclusive. Nessa nova série, nós vamos tratar de coisas que não é para carregarmos na nossa vida. Coisas como medo, coisas como ansiedade, preocupações, depressão,
apego. Coisas como ativismo. Coisas como frustração, ressentimentos. Não são bagagens para serem carregadas na nossa vida. O convite é para tirarmos essas coisas da nossa mochila. Foi por isso que eu trouxe a minha mala hoje. Porque eu quero tirar com você uma das coisas que pesa demais. Você não precisa carregar. Definitivamente, não há necessidade de carregar isso. Você pode viver livre disso. Isso é apenas uma pedra que vai destruir sua vida. Hoje eu convido, nessa primeira mensagem, a chamar você para tirarmos a bagagem do medo. Vamos juntos? Queria que você fechasse seus olhos e queria que você colocasse a mão no seu coração e você fizesse uma oração essa noite, pedindo: Espírito Santo, me ajude a tirar aquilo que eu não preciso na minha vida. Ajude a vencer aquilo que eu estou carregando sem nenhuma necessidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o Senhor já tomou sobre si as nossas dores, já tomou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor já levou sobre si tudo que pesava sobre nós, e a tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz foi sobre o Senhor, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Espírito Santo, sonda os nossos corações e nos leva para um lugar de leveza, nos leva para um lugar de refrigério, nos leva para uma vida, Senhor, tranquila. Refrigera a nossa alma. Espírito Santo, ajude a cada um de nós a olharmos para essa bagagem e hoje levá-la à cruz, para nunca mais sermos presos por elas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Jesus nos faz um convite. E o convite de Jesus é: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite de Jesus é: tomem sobre mim o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Tudo aquilo que está pesando, tudo aquilo que está em excesso, tudo aquilo que está sobrecarregando, Jesus faz um convite: venha a mim, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aliviando a bagagem gerada pelo medo. É sobre isso essa primeira mensagem da série, aliviando a bagagem por uma vida mais leve. Por uma vida mais leve. Mateus capítulo 14, versículo 25 ao versículo 33, é o texto que nos norteia sobre essa reflexão. É a resposta de Deus sobre como eu vou e eu posso aliviar a bagagem. O que Ele dispôs para mim, o que Ele fez por mim, para eu não carregar esse fardo na minha vida. O texto diz: ao tomar do grado, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas, imediatamente, lhes disse Jesus: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro,
Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Diga comigo: o vento cessou. Fala para a pessoa que está do seu lado: o vento vai cessar. Aleluia. O medo. O que é o medo? Porque ela é uma bagagem que eu preciso tirar da minha vida. Porque ela sobrecarrega. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando um receio por alguma coisa. E geralmente, de sentir-se ameaçado. Geralmente eu sinto medo, porque eu me sinto ameaçado. As sensações neurológicas, cognitivas, fisiológicas que o medo provoca em mim, nada mais é porque eu me sinto ameaçado. E quando eu me sinto ameaçado, o meu corpo passa por sensações terríveis. O que o medo pode fazer conosco? O Salmo 55, verso 4 e 5, é uma demonstração clara do que o medo pode fazer com a gente. A Bíblia nos diz: o meu coração está acelerado. Os pavores de morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Por que eu preciso aliviar a bagagem gerada pelo medo? Porque o medo me descontrola. O medo me tira do centro do equilíbrio. Porque o medo gera sensações irreais na minha vida. Sensações que, na maioria das vezes, nunca, jamais acontecerão. O medo precisa ser retirado, porque é uma bagagem extra, porque ele me domina. Ele me domina, ele me controla. Ele me tira o senso de mim mesmo, o senso de realidade, o senso de identidade. Ele faz me confundir com quem de fato eu sou. Porque eu preciso tirar o medo da minha vida. Porque o medo, ele me controla completamente. O texto, o salmista diz: ele tomou conta de mim. E porque ele toma conta, você fica completamente descontrolado. Você faz aquilo que ele sugere você a fazer. As suas ações não são mais racionais, mas são irracionais. Eu queria te falar essa noite que muitos grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras, e é natural que, às vezes, sintamos medo. A questão não é não sentir medo, é o que eu faço com o medo. Nós podemos ter duas reações perante o medo, pelo menos duas reações. Primeiro, o medo pode te dominar. Segundo, você pode entregá-lo a Deus. As pessoas que se deixam dominar pelo medo
mostram que não confiam em Deus, não têm a visão correta de quem Deus é, e, portanto, não conseguem enxergar quem Ele também é, e se deixam cair em armadilhas. Mas as pessoas que entregam o medo a Deus, eles têm vitória, eles têm ressignificado os seus próprios sentimentos, as sensações mudam, sua percepção é alterada, eles continuam voltados para si mesmos e eles conseguem fazer as coisas corretamente. Quando você está com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai lhe ajudar a superar o medo. O texto que nós lemos descreve os 12 discípulos de Jesus passando pela experiência aterrorizante, assustadora do medo. Todos eles estão apavorados. O texto nos diz que eles chegaram ao ponto de gritarem desesperadamente de medo. Eles se sentiram sozinhos. Jesus tinha ficado porque tinha um propósito. E aí, eles estão no meio do mar. Acontece a grande tempestade. E eles perderam de vista que Jesus continua no controle. Eles ficaram desesperados quando viram a iminência da morte, ou pelo menos aquilo que aparentava ser. Eles foram dominados pelo medo. E aí a gente consegue perceber o que isso provocou na vida dos discípulos. Mas eu olho para esse texto e o que eu quero chamar a sua atenção, o que eu quero convidar você hoje, é porque esse texto me traz respostas de como aliviar a bagagem do medo. O que Jesus faz pelos discípulos, o que Jesus propõe é a resposta para nós vivermos livres do medo, para termos uma vida leve, uma vida incrível, uma vida extraordinária, não sentirmos esse peso na nossa vida. E a primeira coisa que esse texto me ensina é que para aliviar a bagagem gerada pelo medo, eu preciso ouvir a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Mateus capítulo 14, verso 27, o texto nos diz: mas Jesus imediatamente disse. Jesus vem andando por sobre as águas, flutuando por sobre as águas, em direção aos discípulos que estão em alto mar. E quando eles apresentam o medo de forma desesperada, a primeira palavra foi dita por Jesus. E a palavra foi: coragem, sou eu, não tenham medo. Eu estava estudando esse texto e uma pergunta me veio ao coração e eu queria passar essa pergunta também para o seu coração. Que vozes você está ouvindo? A quem e a que você está prestando atenção? Os discípulos estavam apavorados, assustados, com medo de que iriam morrer. E Jesus vem e diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus está sempre falando conosco, de várias maneiras e em todo o tempo. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Sabe o que o salmista está dizendo? Deus está falando o tempo todo. A questão é: eu estou ouvindo? Eu estou escutando? Tudo começa ouvindo a voz de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque provavelmente
o medo que você tem sentido e o desespero que isso tem provocado, é porque você está escutando outras vozes. Porque a voz de Jesus é: não tenham medo, sou eu, tenham coragem. Quando Jesus chega, ele diz isso. Note bem, ele diz: sou eu. Sabe o que Jesus está chamando a nossa atenção? Ele está dizendo para eles: olha para mim. Preste atenção nesse detalhe. Olha para mim. Preste atenção em mim. Foque em mim. Não se distraia. O medo, a bagagem do medo, nos distrai e nos impede de perceber aquilo que nós precisamos manter os nossos olhos e ao nosso coração. A certeza da presença de Jesus, ela lança fora todo medo. Por isso que Jesus disse: sou eu. Sou eu. Jesus está dizendo: eu cheguei, eu estou aqui. Olha para mim, escute a mim, preste atenção em mim. Para aliviar a bagagem, aprenda a ouvir a voz de Jesus. O problema é que nós estamos tão ocupados com tantas outras vozes que está falando o tempo inteiro, que a gente perdeu a capacidade de discernir a voz do nosso Senhor. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Se você não for intencional aonde você coloca os seus olhos, você terá como sensações e sentimentos aquilo que os seus olhos estão consumindo. Ouça Jesus. O nosso desafio como ovelha é ouvirmos a voz dele. Nossos medos vêm porque nós não estamos ouvindo e discernindo a voz dele. Ele está falando, mas eu estou escutando outras coisas. Eu estou dando atenção a outras coisas. Hoje Jesus está dizendo a você: sou eu. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele afirma isso? Sou eu. Ele está dizendo a você: eu estou aqui, eu estou presente, eu não te abandonei, eu não virei as costas para você. Olha para mim. Me faz lembrar no milagre que Jesus fez ao centurião. Quando ele vem ao encontro de Jesus, e Jesus está caminhando em direção à casa dele, ele recebe a notícia daqueles que estavam na casa, que vieram ao seu encontro, dizendo: não incomode mais o mestre, o seu filho, a sua filha morreu, ela já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Vocês lembram o detalhe do texto? O que Jesus falou para ele? Jesus vira para o centurião e diz: olha para mim, não temas, crê somente. A voz que eu e você precisamos aprender a ouvir o tempo inteiro é a voz de Jesus. Cuidado com as vozes que têm ganhado sua atenção. As vozes das redes sociais. As vozes do TikTok, do Instagram. Das pessoas que se alimentam da inveja do outro. Cuidado com as vozes dos aparentes amigos, que não têm a verdadeira intenção de conduzir você a um lugar de segurança e paz. Cuidado com as vozes. Jesus nos diz isso: sou eu, tenha coragem, não temas. Ele mesmo nos prometeu em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É essa a verdade acerca do caráter de Jesus. Deixa eu te falar, não precisa ter medo, você não está sozinho. Jesus disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção, olha para cá.
Quando o sol estiver escaldante, Ele está com você. Quando a chuva estiver insuportável, Ele está com você. Seja qual for o ambiente, seja qual for a circunstância, Ele prometeu: eu estou com você. Aprenda a ouvir a voz de Jesus. E eu me lembrei do hino. A gente precisa aprender a cantar: manso, sereno e tranquilo. Só experimenta isso aquele que conseguiu, que aprendeu a ouvir a voz de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Salmos capítulo 34, versículo 4, diz: busquei o Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus tremores. Preste atenção, Deus está o tempo inteiro te respondendo. Ele me respondeu, eu busquei, Ele se voltou para mim, eu falei, Ele me respondeu. A questão: eu estou conseguindo discernir a voz dele? Ele sempre responde àqueles que o buscam. A questão é: você está ouvindo e reconhecendo a sua voz? O texto nos diz: Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Mas esse texto também me ensina que, para aliviar a bagagem gerada pelo medo, confie completamente em Jesus. Ouça a voz dele. Mas, em segundo lugar, confie completamente. Confie completamente. O versículo 28, o texto nos diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A melhor tradução dessa expressão no original grego é: visto que és tu. Aqui não é uma expressão de dúvida, mas é uma expressão de convicção, de certeza. Pedro diz, ele reconhece a voz do Senhor, porque ele reconhece a voz do Senhor, ele diz: visto que és tu, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Você consegue entender o que a voz de Deus é capaz de promover no seu coração? Quando eu escuto a voz de Deus, eu sou empoderado em coragem, em ousadia, em intrepidez, em fé. Todo o ambiente muda, toda a realidade é transformada, porque eu ouvi a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, o próximo passo é confiar nele completamente. Olha o pedido que Pedro faz: Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quando eu ouço a voz, eu me movo no sobrenatural. Porque o combustível do sobrenatural é a fé, é a confiança completa em Jesus. Pedro nunca tinha andado por sobre as águas. O mar estava revolto, a tempestade era forte, o vento era assustador. Mas ele diz: me manda ir por sobre as águas ao teu encontro. Confie completamente em Jesus. É assim que você alivia a sua bagagem. Pedro reconhece a voz do Senhor. Quando nós reconhecemos a voz do Senhor, o medo dá lugar à coragem. Olhe o que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Agora note bem o detalhe. Elas me seguem. A ovelha, ela ouve a voz e ela segue. Eu lhes dou a vida eterna
elas jamais perecerão. Sabe por que Pedro pediu para sair do barco e andar por sobre as águas? Porque ele confiava completamente que nunca iria perecer. Quando você confia completamente, o medo não faz nem sentido na sua vida mais. O medo não tem razão de ser. O que eu sou convidado a fazer é agir com ousadia, com intrepidez. É esse o lugar que eu sou convidado a me mover. Jesus nos diz, as verdadeiras ovelhas, elas ouvem, elas discernem a voz do seu pastor e elas seguem a voz do seu pastor. Elas seguem porque elas se sentem seguras. Elas passou a confiar completamente. Seguir aqui é a ideia de confiar, como eu confio completamente em Jesus. Eu não tenho medo mais de fazer absolutamente nada na minha vida. O conhecimento mantém-me focado nas promessas de Deus. A voz do medo, ela quer nos paralisar, mas a voz de Jesus nos dá ousadia, nos dá coragem para avançar. Eu quero repetir isso. A voz do medo, ela quer te paralisar, mas a voz de Jesus, ela te dá ousadia para você avançar. Coloca na tela, por favor, a frase. Pela terceira vez eu vou dizer. A voz do medo quer nos paralisar, mas a voz de Jesus nos dá ousadia e coragem para avançar. O Salmo 56:3 nos diz: mas eu, quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Para aliviar a bagagem gerada pelo medo, confie completamente em Jesus. Quando você estiver com medo, faça como o salmista: eu confiarei em ti. Aprenda a confiar em Deus. Pedro reconhece a voz de Jesus e a sua atitude é a prova de que ele confiou completamente nele. Ele saiu do barco, ele saiu do ambiente do medo. Isaías 41:10 nos lembra a promessa que Deus nos fez, que nos mantém seguro e estável. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Para você confiar em Jesus, traga à sua memória, ao seu coração, sempre as promessas dele à sua vida. Isaías 41:10 é uma das promessas que ele nos fez. Por isso não tema. Por que você não precisa ter medo? Ele diz: porque eu estou com você. Ele diz: não tenha medo. Por que você não tem que ter medo? Ele diz: porque eu sou o seu Deus. E aí ele vai dizer assim, deixa eu te mostrar o que eu faço por você. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Para aliviar a bagagem do medo, confie completamente em Jesus. Confiança, querido, é sinônimo de conhecimento. Você confia em quem você conhece. Se você não está reconhecendo a voz do pastor, é porque você não está em intimidade com ele. Para confiar em Deus, você precisa conhecer e ter intimidade com ele. 1 João 4:18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Qual é a definição do amor na Bíblia? Qual é a definição do amor na Bíblia? Deus é amor. Deus é amor. É por isso que João está dizendo: aquele que tem medo não foi aperfeiçoado em Deus.
porque Ele é o amor. O amor expulsa o medo. O medo supõe castigo. O amor revela cuidado e amor. Deixa eu te mostrar uma coisa que é incrível na palavra de Deus. A palavra não temas ou não tenha medo aparece 365 vezes na Bíblia. Sabe de uma coisa? Deus providenciou de forma maravilhosa uma palavra diária de ânimo para todos nós. Sabe qual é a palavra? Não tenha medo. Para cada dia do ano, Deus está dizendo, não tenha medo. Tem dias difíceis, não tem? Nesse dia ele tem uma palavra, qual é? Não tenha medo. Tem dias maravilhosos, não tem? Nesse dia ele tem uma palavra, sabe qual é? Não tenha medo. Não tenha medo. Coragem, bom ânimo. Não tenha medo. Para aliviar a bagagem gerada pelo medo, saia do ambiente do medo e siga na direção de Jesus. Saia do ambiente do medo e siga na direção de Jesus. O verso 29 do texto diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou por sobre a água e foi na direção de Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Pedro, ele saiu do ambiente que estava gerando medo na vida dele. Todo o pavor era em volta do barco. Eles estavam sofrendo o impacto da tempestade no barco. O barco estava para naufragar. A força do vento ele sentia no barco. Os solavancos ele sentia no barco. A água estava entrando no barco. O vento estava dando forte com o barco. Quando ele saiu do barco, ele saiu do ambiente que estava provocando o medo na vida dele. E quando ele saiu do ambiente e andou por sobre as águas, o inédito de Deus aconteceu na vida dele. Deixa eu te ensinar uma chave. Sair do ambiente do medo nos leva a vivermos os inéditos de Deus em nossas vidas. Eu disse no início dessa ministração que o medo te paralisa, te limita, te coloca sempre no mesmo lugar. Agora, quando você sai do ambiente do medo, você está no ambiente do sobrenatural, daquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos entender que ambientes podem adoecer. Ambientes podem nos apavorar. Ambientes podem comprometer toda a nossa confiança em Deus e também a esperança em Deus no nosso coração. Há uma máxima na psicologia que diz assim: mudou o ambiente, mudou o comportamento. A despeito de ser uma afirmação da psicologia, eu olho para o texto e eu vejo Pedro praticando isso e experimentando algo extraordinário. Ele estava no ambiente do medo, apavorado, ensandecido, descontrolado a ponto de gritar. Ele ouve a voz de Jesus. Ele confia porque ele reconheceu a voz do pastor. E ele sai do ambiente do medo. E quando ele sai do ambiente do medo, ele anda por sobre as águas, se move no extraordinário de Deus. O medo te impedirá de viver o extraordinário de Deus. Por isso que ela é uma bagagem que precisa ser colocada de fora. Ouça a voz de Jesus te convidando para ir. Venha! Foi essa a voz de Jesus para Pedro. Venha, venha!
Pedro, me manda ir. Pedro, Jesus, se és tu, visto que és tu, me manda ir para o teu encontro. Sabe qual é a voz que ele escuta? Venha, venha. Essa noite Jesus te trouxe aqui para te tirar do ambiente que está te paralisando, que está te matando, que está te destruindo. E sabe qual é a voz que ele tem para você? Venha, saia do barco. É aqui fora que você vive o extraordinário através da minha vida. Venha, é o convite para o sobrenatural. Venha, é o convite para o novo. Venha, é o convite para o extraordinário. Venha, é o convite para a libertação do medo. Não tem como aliviar a bagagem com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes e no mesmo ambiente. O ambiente seguro é o ambiente de Jesus, é onde Ele está, é o ambiente da fé, do sobrenatural, é na direção de Jesus. Essa frase está aí. Não é esse? Está aí a frase. O ambiente seguro é o ambiente de Jesus. É onde Ele está. É o ambiente da fé, do sobrenatural, é na direção dele. O Salmo 32:8 diz: eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Você precisa dele. Escute a voz dele, confie nele, saia do ambiente e vá na direção dele. O lugar mais seguro da terra é junto a Jesus. Ele controla todas as circunstâncias e situações. Estar com Ele é estar seguro, é estar cheio de coragem. O medo é o resultado do quão distante eu estou e caminho a Jesus. Em outro momento, no caminho da Via Crucis, Pedro se afastou de Jesus e o negou. E a palavra diz, e Pedro o seguia de longe. Quem está perto de Jesus vai confiar completamente nele. Enfrente seu medo, aceitando e chamando de Jesus, chamando a Jesus para vir à sua direção, para aliviar a bagagem, saia do ambiente do medo e siga na direção de Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe. Pedro sai do barco, sai do ambiente. Ousadamente ele sai do barco, ele reconhece a voz de Jesus, mas ele não foi para qualquer lugar. E essa é uma chave poderosa. Saiu do barco e ele foi em direção a Jesus. Esse é um detalhe muito importante, queridos. Ir na direção de Jesus. Ele não saiu a ermo. Ele não seguiu o que deu na telha dele. Ele não foi guiado pelo coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Pedro saiu do barco e foi na direção de Jesus. Como nós precisamos aprender isso? Mantermos firmes em Jesus. Seguir sempre na direção onde Jesus está. Ele anda por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mude o ambiente que está te paralisando, o medo, mas vá para o ambiente seguro, onde Jesus está. Isso fala sobre dependência, confiança. O extraordinário é o resultado de escolher a direção onde você decide caminhar. Esse é o extraordinário. Quem tem Jesus tem tudo. Em último lugar, para aliviar a bagagem gerada pelo medo, mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco em Jesus. O versículo 30 e 31, o texto diz: mas quando reparou no vento,
ficou com medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, salva-me, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto, ele nos deixa claro por que voltamos a sentir medo. Por que a gente volta a sentir medo? Porque nós perdemos o foco. Nós nos distraímos com as circunstâncias e com as situações. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele reparou na força do vento e ele começa a afundar. O medo nos afunda. O medo nos faz naufragar. O medo nos paralisa. Esse fardo é perigoso e tem consequências terríveis. Eu convido você para aliviar a sua bagagem do medo. E para aliviar a bagagem do medo, mantenha focado em Jesus. Isso significa, não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias nos fazem duvidar. Tiago nos diz, Tiago 1,6: peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Circunstâncias, elas são distrações que geram dúvida no seu coração e que te faz desviar o olhar e, consequentemente, te faz perder o foco. Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Note algo importante aqui. Jesus deixa claro que o que nos faz afundar é uma fé pequena. Então, a fé é um antídoto contra o medo. O que leva você a duvidar é uma fé pequena. Portanto, fortalecer a fé te livrará do fardo, do peso do medo. O medo pesa na nossa vida, porque ele nos paralisa. É um fardo que precisamos tirar das nossas costas. Lembre-se do convite do salmista, Salmo 55, 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que um justo seja abalado, que um justo venha a cair. Foi isso que Pedro fez, queridos. Ele começa a afundar e ele clama a Jesus imediatamente: Senhor, salva-me! Por que Jesus sempre é a sua última opção? Começa a doer a cabeça, o que você faz primeiro? Corre na sua farmacinha e toma um analgésico. Não é assim? Começa a sentir alguma coisa no seu corpo, você corre para a emergência de hospital. Não é assim? Se desequilibrou e ficou endividado, corre para o gerente do banco. Jesus está sendo sempre a última opção, não é? Enquanto Deus não for tudo o que você precisa, Ele não será tudo o que você espera. Deixa eu te contar uma coisa. A melhor coisa que aconteceu comigo, com a minha família, foi a gente ficar sem plano de saúde. Sabe por causa de quê? É porque o Senhor se tornou meu plano de saúde. E eu não fiquei, nós ficamos sem plano de saúde porque não tem como pagar, ué. Sem condições nenhuma de pagar.
Ou a gente decidiu comer, ou pagar o plano de saúde. A gente resolveu comer. E aí nós fizemos uma oração. Porque a gente sempre teve plano de saúde. Mas quando nós dissemos sim para plantar a igreja não tinha como nos dar um plano de saúde. E nós nos ajoelhamos. Hoje eu estava falando com a Letícia, conversei com ela 1h40, contando para ela os testemunhos. Você não tem nem noção do que Deus anda fazendo por nós, viu? Você vai saber depois. E eu fui conversar com ela e fui falar para ela: minha filha, você lembra aquele dia que nós nos ajoelhamos lá em casa e nós oramos assim: hoje, Pai, nós entregamos tudo que nós temos ao Senhor. Nós entregamos nossas vidas, tudo que o Senhor nos deu até aqui é teu, e nós entregamos nossos medos, nossas preocupações, nossas incertezas, nossas inseguranças e nossas impossibilidades. Mateus tinha 3 meses de vida, estava no nosso colo quando nós ajoelhamos para orar, e o Senhor falou comigo: se você tiver projetos sérios, que o objetivo for honrar o meu nome, eu pagarei a conta. Depois de ouvir 3 vezes o Senhor dizer, eu disse, e nós chorando lá em casa: pode pagar a conta, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece o nosso coração. Então naquele dia, nós oramos e dissemos ao Senhor: Tu és o nosso plano de saúde, Pai. Tu és o nosso plano de saúde. Nós não temos como pagar, mas o Senhor é Jeová Rafá. O Senhor que me cura. Agora, para você não fazer loucura com a sua cabeça, eu não estou dizendo para você não ter plano de saúde, não. Eu estou dizendo que se você pode pagar, pague. Mas pelo amor de Jesus, aprenda, antes de ir para o médico, a orar e buscar aquele que é o médico dos médicos. Aprenda a colocar Jesus no centro da tua vida. Aprenda a confiar completamente nele. Paga o seu plano de saúde, mas ore primeiro. Mas jejume primeiro. Mas busca a presença primeiro. Ele pode, inclusive, colocar um médico que vai ser o instrumento da sua vida. Mas você não ora nem para ele fazer isso. Aí fica buscando de médico e médico e nunca resolve. Porque você não foi no médico dos médicos. Irmãos, entenda. Mantenha o foco em Jesus. É assim que eu alivio a bagagem do medo. É dessa forma. Jesus é o único que pode nos manter seguros. Só Ele pode nos sustentar. Essa é uma grande lição de dependência. Só Jesus pode nos sustentar nos momentos de medo, de dúvida na nossa vida. Você e eu dependemos completamente dele para nos mantermos de pé, nos sentirmos seguros, serenos e tranquilos. Eu estou preparando uma série de mensagens para compartilhar com vocês sobre a suficiência de Cristo. Como a igreja precisa entender que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o suficiente para você. O dia que você entender que Cristo é suficiente para você, você não se agarra a mais nada. Você está cheio de penduricalho na sua vida. É porque você não conheceu a suficiência de Cristo. Quando Jesus não é suficiente, as vãs filosofias me seduzem. Cristo é tudo em todos. Você precisa provar o Jesus que o pastor Lincoln conhece. Olhe para Jesus. Mantenha o foco em Jesus, porque é assim que se alivia a bagagem do medo. Isso diz respeito o quanto Jesus é importante na nossa vida. Só Ele é suficiente para nós. Ele é o único que pode fazer. É Ele que mantém seguro.
é Ele que protege, é Ele que abençoa, é Ele que cuida, é Ele que cura, é Ele que transforma, é Ele que abre a porta, que fecha a porta, é Ele que realiza os sonhos, é Ele que faz milagre, é Ele, é Ele. Como diz uma canção que a gente canta de vez em quando aqui, tudo tem a ver com Ele. E eu concluo, quando você vence o medo, você sai do barco. Quando você vence o medo, você experimenta o vento cessar. Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és Filho de Deus. Quando você vence o medo, você reconhece a divindade de Jesus. Você passa a conhecê-lo como Ele é. O Salmo 23:4 diz: o que acontece quando você vence o medo? Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protege. Quando você alivia a bagagem do medo, você consegue enxergar Jesus como Ele é. E você consegue desfrutar de tudo que Ele tem para você.